CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h18. Enquanto a reforma tributária ainda não avança no Congresso Nacional, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal vão fazendo ajustes, e o destaque para hoje é sobre um imposto chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E os municípios venceram este ano importantes disputas sobre o ISS no STF, no Supremo Tribunal Federal. Mantiveram, por exemplo, a cobrança sobre contratos de franquia, serviços de farmácia de manipulação, compartilhamento de postes e distribuição, e vendas de bilhetes de apostas como jogos de loteria, com alíquotas que variam de 2% a 5%, a depender de cada lei municipal. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado Carlos Santana, que vai nos ajudar a entender melhor um pouquinho sobre essa questão do ISS e essa disputa aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal também. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Ginês, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Nos ajude a entender um pouquinho essa questão do ISS e nos municípios, e por que os municípios estão aí acionando também o Supremo em relação a ter direito a essas cobranças municipais relacionados aos serviços, Carlos. O ISS é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é um imposto de competência municipal, e que cada município ele pode legislar individualmente sobre alguns aspectos, principalmente a alíquota e algumas outras variáveis aí que são permitidas que o município estipule como que ele vai tratar o serviço sobre, dentro do seu limite territorial. Então, essas mudanças que ocorreram agora em relação às disputas que vinham ocorrendo no ISS, o Supremo Tribunal Federal, ele passou a dar um entendimento um pouco mais amplo para definir a incidência do ISS. Ele veio consolidando uma série de entendimentos que vinham desde 2001, através da edição da súmula vinculante número 31, e ele está passando a permitir uma cobrança sobre uma série de operações que antes não eram aplicadas, E aqui, na nossa realidade, principalmente contratos de franquia, serviço de farmácia de manipulação, serviço de compartilhamento, que são contratos tidos como complexos, eles estão tendo esse tratamento um pouco mais amplo pelo STF. Esse tratamento ele vem evoluindo, tá? Isso não é uma coisa tão nova assim, mas já tem uma série de julgados que vem dando a entender essa interpretação mais ampla do texto condicional quanto ao conceito de serviço quando ele é desvinculado entre a obrigação de fazer e a obrigação de dar, sendo que a obrigação de dar ela é tipicamente de incidência do ICMS, que é o imposto estadual. Então essa ampliação do conceito é que vem criando essa atribuição para que os municípios possam passar a cobrar essas outras atividades que antes tinham uma não incidência bastante clara. Ô Carlos, na prática, para o município, qual que é a vantagem, qual que é a importância desse entendimento? Sem dúvida que para os municípios a vantagem do entendimento é uma questão de arrecadação. Os entes federativos, União, Estado e município, eles vivem basicamente dessa arrecadação da carga tributária. E o município tem o ISS como uma das suas principais fontes de receita. Então, ampliando a cobrança, a possibilidade de cobrança desses outros serviços, ou o STF esclarecendo que de fato é permitida a cobrança desses serviços, vai permitir que o município traga uma nova base de arrecadação. Eu vejo que principalmente aqui a realidade de Campo Grande, os contratos de franquia, nós somos um município que hoje a gente tem uma série de franquias que vieram aqui para Campo Grande, então de fato os municípios, não só Campo Grande, mas os outros aqui do estado, vão passar a poder trabalhar um crescimento de receita dada essa interpretação do STF. Com esse entendimento do STF, a aplicação dessa situação toda, ela é automática ou os municípios têm que pleitear isso de forma formal, tem que fazer alguma providência para que isso realmente a receita fique aqui? O mais adequado, Inês, é que de fato os municípios eles passem a adequar a legislação municipal dentro desse contexto, tá? Só que de qualquer forma, a partir do momento que o STF interpreta a legislação
e permite que os serviços que já estão em andamento sejam tributados, é possível sim que o município passe a fazer notificações e lançamentos decorrentes dessa nova interpretação. Tá? Como eu disse no começo, essa interpretação do texto, ela vem contemplar obrigações contratuais mais complexas. É uma evolução gradual nesse entendimento. Então, o que normalmente pode acontecer é que os municípios passem a adequar a sua legislação, ou então que eventualmente o próprio município faça o lançamento contra o contribuinte, ele passe a exigir esse recebimento em decorrência da interpretação do próprio STF. Agora, de certa forma, ampliando um pouquinho o debate, Carlos, a gente está aí com a reforma tributária ensaiando para ser analisada no Congresso. Há os que acreditam que ainda vai ser feito esse ano ou deve ficar para o ano que vem. Mas, de certa forma, essas e outras questões estariam também contempladas nessa reforma ou não? A reforma tributária, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente dar a interpretação de incidência ou não de um imposto sobre uma atividade ou um produto, enfim. A reforma tributária, ela tem um aspecto muito mais complexo e de modo a dar um tratamento para a União, para os estados e para os municípios. O que muita gente tem interpretado é que essa reforma tributária, ela está tendo um sentido, no começo principalmente, muito mais para facilitar, esclarecer regras de cobrança, simplificar a tributação no Brasil, do que necessariamente para impor ou retirar novas cargas tributárias. Apesar de que também tem um tema bastante novo aí, que é uma discussão de volta da CPMF. Né? Isso não faz parte necessariamente da reforma tributária, mas é um tema que está também bastante aquecido aí na área tributária. A gente até abordou essa questão aí porque o governo tem algumas pretensões, inclusive novos programas sociais, e a gente até abordou hoje no programa, né, que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, voltou a defender a criação da CPMF. A gente fala CPMF, mas eles atribuem a um outro nome e um outro fator para fazer essa cobrança, né, Carlos? Sim. O que o Estado está tentando fazer é, de fato, melhorar a sua arrecadação. Né? Os custos, a reforma tributária, ela tem um vínculo muito grande com a própria reforma administrativa. Porque a reforma administrativa, ela tem uma visão mais de desoneração, né, de tentativa de desoneração do custo Estado. E a reforma tributária, ela vem para adequar, simplificar e também manter, obviamente, o orçamento, né, porque sem os encargos tributários hoje que os estados, municípios e a própria União têm, fica difícil deles entenderem o orçamento para poder dar manutenção desses programas sociais, de investimentos, de toda a estrutura de administração que o país ou os estados e municípios precisam. Então, cada aspecto desse, de reforma tributária, reforma administrativa, a criação do que viria a ser um exemplo de uma CPMF que nós tivemos no passado, isso tudo é um tema muito complexo, é muito intrincada uma relação de um ponto com o outro. Então, o que a gente tem que ficar sempre observando é como que a União ela vai tentar manter os seus custos administrativos, né, sem a reforma administrativa. Então, quer dizer, uma coisa acaba virando um contraponto da outra. Então, a gente pensar numa reforma tributária, que é muito esperado que tivesse uma redução de carga tributária, sem que haja uma visão de redução de custo administrativo, fica bastante difícil poder interpretar isso de uma forma simples, né? É um tema bastante complexo e complicado no ponto de vista orçamentário também. Bem, a gente já viu aí, ouviu e viu vários relatos de que a reforma ela é ainda mais importante do que já era por conta da pandemia, talvez simplificando vários procedimentos num pós-crise, né, por conta do coronavírus. Particularmente, Carlos, você acha que é possível ser aprovado alguma coisa ainda este ano? Nossa, Inês, a gente sempre tenta ter esperança que as coisas vão evoluir, né? Talvez não na velocidade que a gente espera, mas que ela possa, de fato, trazer um resultado para a sociedade como um todo. Mas eu tenho uma dúvida, por conta que eu acho que tem muitos obstáculos ainda criados pela relação entre governo, né, executivo e legislativo, para que a gente possa ter uma visão tão clara e objetiva em relação a uma definição tão importante de um tema extremamente complexo. Eu acho que hoje já num curto espaço de tempo, né, a gente está tendo aí uma série de assuntos que vem desdobrando, pandemia, queimada, tratamento ambiental. Então a gente percebe que o tema de reforma administrativa e tributária, apesar de estar em alta,
a gente não consegue ter uma expectativa de uma conclusão, pelo menos, dele dentro de 2020. Tá muito obscuro ainda, muita coisa complicada ao mesmo tempo, né? Carlos, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no CBN Campo Grande, no quadro CBN Direito. Quero agradecer em nome da CBN. Muito bom dia. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Inês, e bom dia a todos. Obrigado. 10h28. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.